Espírito Santo, doce Consolador, sabedoria, Espírito Santo, doce Consolador, sabedoria, sim, Senhor, oh Senhor, sim, Senhor, derrama sabedoria, sim, Senhor. Maço yetu ya kupoma. Obrigado, Senhor Jesus. Tatenda ya Yesu. O Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac. Mulungu Abrahamu, Isaki na O Jacob. Deus que criou tudo que existe nesse mundo. Mulungu analenga pensi ya kujiripo mzigo. Aquele Deus que está a liderar a humanidade nesta terra. Oh Senhor Jesus, Oh Jesus, Senhor, usiku bariko na sua presença, Senhor. Tilipatsokolo bayoke mboya. Somos homens, Senhor. Ipidanza ni kati wantu. Estamos como no mundo cobiça, Senhor. Yasirira ni katika sirira katika. Wale walewa ni katika. Senhor, agimos como o mundo age, Senhor. Ajida ni katika chini katika mboya. Na sua presença. Sono yipi ni katika bayo. Tirar em conta aquela unção do mundo. Kaja fene njofu atiko mboya. Tirar a unção do Espírito Santo, Senhor. Kazi nisi njofu azima mjini mjini. Kanifani mwayo ulicha mbangulika. Mwenye zani mterikusi. Nikazi nisi mudi vajitelu wapa. Niva mtendizi mbili watu. Niva nisi miaka jitu. Senhor, durante a pregação, Senhor. Padani maula yetu kuye nitandizini. Para que nós saímos com água, Senhor. Niva nisi mtumana jitu mbangulika. Para aquele Deus que tirou o povo do Egito. Yule Mungu bila josa kumba yu Egipto. Tirou o povo das denominações. Mungu mimuna yosa kumba vipemetu. Encaminhou aquele povo até naquela promessa. Yule Mungu anapegeza Mungu kupiga mtiku ya kurudirekwa. Niva zimoza yu kama nafe ni mwihino. Uyandifi wantu hapa. Yepili ukuna jitani wadiano kuyo. Ezina wadiano. Yamaika jitu wadiano zatu. Utilike kuwana. Kama yeme miongo fanirani manja yako kuya. Kalikane zinu siku maeri kondo. Uya binwalimu maeri kuwala mafuga hino. Iya choki mafuga hino mafuga zinu. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Yadenda kuya Yesu Kristo. Nesse lugar, Senhor. Yakuditesa mafuga hino. Senhor é santo, Senhor. Udo ya kujena. Nesse lugar, sem tu Deus estar nesse lugar. Ime na kukala mafuga hino. Senhor. Ipari mbuya Eu kujena. lembro sobre aquela montanha. Ikukugira kirilire. Ikarikene na kujena. Ira jena sabla miunga kujena karikubari mbuya. Ewara wani nafi mbuya. Senhor, a mesma unção que estava caindo no tempo quando o profeta pregava. Zozo wazumoto mukapa nao ya wari kipa profeto. Uwoti kwazi yupi mafuga hino mbuya. Udita ndite. E Senhor, como tu Deus me deste ordem, Senhor, para expulsar os demônios, Senhor. Ndipo mbuya ndite nikati tumimuda jida kulo. Kama ngesi juhanda. Kile chensi ni mengine mafuga hino. Contra aqueles espíritos de sono, Senhor. Mizimu yensi ya nuru na kunenda mbuya itemu nini mafuga hino. Eu entrego esse mundo nas suas mãos, Senhor. Pembiro ini kubitika maja vanu mbuya. As coisas desse mundo. Yadengeni pada ukiambiria mapitu. Senhor Jesus. Yabemba
ndikutipereka tupere manja mwanu Obrigado, Senhor Jesus. ndanenda kuya Yesu Kristu. Podemos sentar. Mungakhale. Boa noite, igreja. Usiku wabwino gereja. Povo santo de Deus. Mbumba yakuchena ya Mulungu. Ele povo foi tirado do mundo. Iye chahiye alibechosedwa nziko. Mbumba yoyire mwera chosedwa nziko. Amém. Amen. Ele vai estudar uma pregação. Ife lero lino titetekere ulaliki bubodzi. A escritura na parede. Malemba pakona. O irmão está sentado aí. Ndipo mbale mudakhala pomwe mulipo. Esforce-te Tidani mphamvu limbikirani para não sonegar. kuti muleke kuodzira. Basta ouvir aquela unção de sono. Você levanta logo para a cara e depois volta. Imwe mukandobva kuti tulo tikufuna kukumphetsherani muyime mukasambe m'maso. Senão pode perder algo importante da sua vida. Mphamvu zimwezi imwe mungaluze chinthu chakufunikira kwenekwene pa moyo wanu. Irmão, pode a pregação. Mbale mungayambe napo ulaliki. Está sendo noite de quarta-feira. Eu prometi ontem à noite também, ia falar, se o Senhor permitisse, hoje à noite, sobre o tema de a Escritura na parede. Poderíamos pôr semanas no assunto e logo nunca arranhar a superfície. Mas tentarei delinear só um pouco dele hoje à noite, pela ajuda do Espírito Santo. E agora, eu quero ler de Daniel, capítulo 5, e versículo 25. E diz assim: esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. E agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura. E será que o nosso bom irmão, o zelador aqui, faria o favor de apenas desligar estas luzes claras? Eu sou está brilhando bem nesta direção. Muito agradecido. Não posso ver a audiência. Então, quando estou conversando com qualquer pessoa, gosto de olhar para eles no rosto quando estou conversando. Simplesmente parece mais que é um contato pessoal com as pessoas. Agora, estamos confiando ao nosso Senhor hoje à noite, enquanto apenas tentamos fazer uso do meu tempo e falar sobre este tema. Eu sei que é um grande tema. É um tema de culto evangelístico, e não para a cura divina, mas é para o máximo de cura divina. O corpo mais enfermo que conheço hoje à noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. Tão dilacerado e quebrantado ao ponto de realmente necessitar de cura divina. Agora, o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar. E primeiro ela foi chamada o Portão de Deus, Babel. E mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, o último livro, Apocalipse, sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje.
E também tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz a luz. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá a um clímax no final, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas, e tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram um princípio não têm fim. É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. É a mesma palavra, a palavra grega zoe, que diz vida de Deus. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. Quando esta grande cidade foi construída lá, todas as cidadezinhas em volta dela toda pagavam tributo, impostos e tudo mais a esta grande cidade Babilônia. E aí, se você ler em alguns dos livros antigos, tal como as duas Babilônias de Aesop e muitas das histórias antigas, você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrinas curiosas aí. Eles tinham uma mulher aí, não consigo lembrar o nome dela no momento, e ela encontrava raízes peculiares e para fora da terra e fazia deuses delas. Acredita-se que esses foram os deuses que Jacó tomou de seu sogro. Alguns desses deuses de raízes, etc. Apenas pequenos ismos, e destas coisas derivaram estas seitas que vemos no mundo hoje. Você nota a natureza deles, e a natureza destas coisas hoje é a mesma natureza. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre, e foi um grande centro de agricultura. Babilônia era uma grande cidade e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 milhas de cada lado, e a torna de 120 milhas de lado a lado. Diz que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de um lado ao outro. As paredes tinham 80 pés de grossura e praticamente 200 pés de altura. Eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta destas paredes, com os carros de guerra. E os portões foram feitos de bronze. E esses portões, então, teriam 200 pés de um lado ao outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio
e o palácio era o trono. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. Se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, como o rio da vida perante o trono. E nesta cidade tinham jardins aéreos grandes, que saíam das paredes em volta. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo, que tinha açoitado o mundo conhecido, e todo o mundo estava pagando tributo. Tinha progredido além em ciência, e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. E então, dentro destas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, rei Belsazar, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. E ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e os fez escravos, e eles usaram os seus cientistas, etc., exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. E aí está, porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Eles mesmos, eles não tinham. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. E verificamos que durante este tempo havia um homem justo por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Foi tomado em catividade naquele tempo. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., e os sábios e os magos, no reino do rei Nabucodonosor. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham, uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura. Apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. Mas apenas lembre-se disto. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. Eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram.
que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. É um padrão muito bonito. E Deus nunca muda a sua atitude com relação ao pecado, é a mesma hoje como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, que são agora os hindus da Índia, quão poucos sabiam que a muitas milhas estavam cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sob as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus. E o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos atomicamente controlados e os nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo ou minuto, que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. Eles eram uma nação liderante. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. E assim, em tal época como essa, este rei pensou que ele se divertiria muito. E ele marcou uma data que teria um grande baile. Ou como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e os capitães,
todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê quando o homem sente-se autossuficiente que ele começa a andar em pecado, e ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. Ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um. É exatamente. E eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. E sem dúvida, senão que muitas mulheres casadas vieram. Os seus maridos foram deixados em casa como babysitters, enquanto elas foram se divertir. E vice-versa, sem dúvida, uma mãe andou pela casa com um bebê doente, enquanto um marido bêbado foi se divertir muito. É simplesmente 6 de um e meia dúzia do outro. E posso vê-los quando começam a beber e a se divertir muito. E imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram mesmo a música. E os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bêbados agarrando as mulheres e jogando-as para o alto, e beijando-as e sentando nas cadeiras e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros. Oh, Estados Unidos! O Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. E que divertimento eles deveriam estar tendo. E posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer muitas das coisas fantásticas que eles tinham, e todo o seu mau comportamento, e não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. Mais ou menos como um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno assim hoje, ou algum Ernie Ford apanha ervilha, soltar algum tipo de piada a respeito do pregador. Mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. E ora, eu posso ver este rei se levantar e disse: esperem só um minuto, garotas.
Vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador e tudo mais. E todas as decorações cintilantes voando e as jovens dizendo: oba! Sim, acho que gostaríamos de ouvir isso. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje, pois isto não é nada mais que uma moderna Babilônia. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo. Mas isso não desculpa o pecado. Disse para uma moça uma vez: você é cristã? Ela disse: eu lhe dou a entender que sou americana. Eu disse: isso não quer dizer nada, de modo algum. Estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados. E isso lhe seja assegurado. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvidos. Eles tinham a mensagem, mas queriam caçoar dela. Se isso não é os Estados Unidos moderno, não sei o que é. Eles têm o Evangelho, a verdade, mas gostam de caçoar dela. Sim, eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. Você pagará por isso algum dia. E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo. E eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. E quando eles puseram o seu Hortelos 92 ou fita azul nele para fazer uma brincadeira com ele, eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. E também é esta nação hoje à noite, ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do batismo do Espírito Santo e nascer de novo. Ainda que fossem religiosos, vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram mais perto, meu Deus, de ti no Titânico. Algum dia você vai mudar esse som. E a música parou. E eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão. E ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro. Quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo, porque ele disse: todas as paredes em volta são fechadas. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo? Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória. E a sua mão estava escrevendo na parede. E rapidamente, estando em um lugar muito moderno, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astrônomos, todos os bispos, os doutores e os papas e os cardeais e assim por diante.
e disse: agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem. Agora interpretem para mim aquilo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. Eles foram emudecidos. Não sabiam nada sobre isso. E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, esta é a introdução do reino gentio. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. Eles não sabiam nada sobre isso. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. E finalmente, uma pequena rainha, lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll. E a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo, a palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. Ela teria dado uma dos bons crentes. E de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, ela disse: ó rei, vive para sempre. Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. E se vive para sempre, sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede, e vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, mas há um homem que sabe a respeito disso. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade e eles lhe disseram: você tem que morrer, mas há um homem que foi pecado e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A escritura está na parede. Isso mesmo. E somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Antes do clarear de manhã. Quem vai parar isso? Tente. A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixe eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Assim, amigo, ouça, se essa coisa está tão próxima e vemos a escritura na parede, não há nada que possa impedir essa coisa de acontecer agora. Os Estados Unidos receberam pregação, o sobrenatural foi feito.
continuamente caminham bem por cima disso. Vá a um país, em algum lugar, e realize um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana, e volte em 6 semanas, você não tem 4. Todos os peixes foram pescados da velha lagoa. Deus tem apenas tantos que ele elegeu, e quando o último estiver dentro, isso fecha a porta e está terminado. Então não sobrou nada a não ser julgamento quando a misericórdia foi rejeitada. E aqui estamos no final da estrada. O sobrenatural está sendo efetuado. Estão rindo e caçoando disso. E por último, Deus tem vindo em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para obrar através de sua igreja, e dizem que isso é espiritismo ou o diabo. O que mais pode ter sobrado a não ser julgamento? E aqui está a escritura na parede. Mas se isso está tão perto assim, e qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça. De modo que se isso está tão próximo, poderia acontecer antes de amanhã de manhã, e o rapto está mais próximo que isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor! A vinda do Senhor está próxima. A Escritura está escrita, e está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isso. Você quer, por persuasão da minha voz, receber a Jesus Cristo nesta hora? Arrependei-vos e seja batizado, disse Pedro, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes. Porque também não há outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devais ser salvos. A menos que você seja de Cristo, você pode ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Você está perdido até você se tornar de Cristo. E Cristo entra em você, é um novo nascimento pelo Espírito Santo. Receba-o hoje à noite enquanto oramos. Com suas cabeças inclinadas, eu só queria saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa aconteceria? Pode ser que você vá para a cama hoje com a sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. Hoje à noite, e de manhã a caminha esteja vazia. E vocês correrão na rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela desapareceu também. O rapto está próximo. A Bíblia tem claramente dado. E nessa reunião, enquanto você tem a chance, bem como homens de inteligência e mulheres de inteligência, porque você não considera essa chamada em seu coração e diz: Senhor Deus, enche-me com aquela vida eterna. Porque se o seu espírito ainda é uma concepção intelectual, você vai em direção à terra. Mas o Espírito de Deus, que vem do céu, entra no seu coração e lhe dará o Espírito Santo em você. Quando a tribulação vem, o Espírito Santo, volta ao seu Criador
e você vai com ele. Não importa quão religioso você seja, não irá, a menos que haja algo aí para levar você. Quantos hoje à noite, com suas cabeças inclinadas, diante desta mensagem, ergueriam as mãos ao Cristo e diriam: Deus, enche-me com o teu Espírito Santo. E se tu vieres, eu quero ir contigo. Vocês levantariam as mãos? Deus lhes abençoe, simplesmente por toda a igreja. Literalmente 200 ou mais mãos levantadas no ar. Pecador amigo, se você nunca aceitou a Cristo, você levantaria a sua mão nesta ocasião e diria: Senhor Jesus, seja misericordioso comigo. Deus abençoe a senhora, Deus te abençoe aqui, você lá atrás. Alguém mais? Apenas lembra-te de mim, Senhor. Deus te abençoe aqui embaixo, e o Senhor esteja com você. Lembra-te de mim, ó Senhor. Meus olhos se acabaram de abrir. Eu compreendo que talvez eu tenha professado ser um cristão por longo tempo, mas nunca soube o que é nascer de novo. Eu nunca recebi o Espírito Santo. Portanto, aquele que não nascer de novo, de maneira alguma entrará no reino, ou não pode nem mesmo ver o reino. Você levantaria a mão e diria: "Sê misericordioso comigo, ó Espírito Santo. E quando vieres para levar a igreja, leva-me." Deus abençoe a senhora. Alguém mais? Lembra-se de mim, ó Deus. Abençoe o Senhor. Deus abençoe a senhora. Lembra-te de mim, ó Deus. Deus abençoe o jovem aqui. Deus abençoe a senhora lá atrás, senhorita atrás, e a senhora aí atrás. Sê misericordioso comigo, ó Deus, quando vejo que a Escritura está na parede. Sou inteligente o suficiente, diga, para ver aquilo que foi dito na Bíblia hoje à noite? Que isto é uma repetição da história? Estamos no fim. Não há nada que possa ajudar. O que vai destruir o mundo está nas mãos de homens pecadores. Apenas poucos mais. Você pode ser o último que está ordenado a vir a Cristo. Quando esse último vier, o julgamento golpeia. Faltando uma coisa ainda, isso pode ser você. Você quer recebê-lo hoje à noite enquanto esperamos? Umas 20, 30 mãos estão levantadas. Agora, não temos lugar aqui para fazermos um apelo ao altar, para trazer as pessoas aqui à frente, porque não temos lugar. Mas vou lhe perguntar, com certeza, seja sincero e ouça a voz de advertência. Seja sincero e peça a Cristo bem onde você está sentado. Senhor, seja misericordioso comigo, um pecador, e recebe-me antes que eu passe além do véu de misericórdia. Antes que eu peque contra o meu dia de graça, assim afastando-o, seja misericordioso comigo, Senhor, e Ele fará isso. Agora, ore assim, enquanto oro com você. Senhor bendito, estamos parados numa terrível condição hoje à noite. Quando lemos a Tua Palavra e sabemos que quase a qualquer hora os rádios poderiam dar o sinal, e os conjuntos de rock and roll iriam cantar mais perto, meu Deus, de Ti. Mas é tarde demais então.
o julgamento golpeou. Mísseis estão apontados para nós. Destruição, as milhas e mais milhas, as toneladas e mais toneladas de energia atômica varrendo a Terra e assim por diante, que colocaria fogo no mundo inteiro. E está nas mãos de homens pecadores. E a Bíblia disse que é dessa maneira que acontecerá. E vemos a Escritura na parede. Ó Senhor Deus, sou insuficiente para procurar trazer uma mensagem como esta a um povo. E sinto quão pequeno sou aqui em pé para procurar lidar com tal tema. Mas tu me perdoarás pela minha parte de não ser capacitado para fazer isso. Mas de alguma maneira, de coração, eu te peço para colocar fundo a mensagem da tua maneira dentro dos corações deles. Pois eu vejo a hora se aproximando, e ser misericordioso Deus, e salva a cada um e enche-os com o Espírito Santo. E que sejam teus filhos divinamente envolvidos em tua bondade. Recebam segurança do Senhor Jesus, pois a nossa nação não está segura. Pensamos que estávamos, assim pensou o reino babilônico. Mas o tempo todo havia uma nação perversa trabalhando. E tinha havido uma nação perversa trabalhando até agora. Sabemos que eles estão mais adiantados que nós. E estamos à misericórdia deles. Senhor, a igreja está à tua misericórdia. Eles destruirão, mas tu levarás a tua igreja. Ó Senhor, toma-nos em teu cuidado hoje à noite e abençoa-nos por amor de Jesus, e em nome dele oramos. Amém. Apenas suavemente 1 minuto. Seja reverente. Enquanto estamos cantando agora, faça um levantamento. Deus seja louvado. Amém. Quanto de fora abençoado? Isso na verdade é a única segurança em Jesus. Jalili kulewa nkomeko bodzieka muliko ni mbuya Yesu. Eu vejo no mundo como tentando fazer, procurar a segurança. Ife timbaona nziko tumwemba chita iwo ambayezera kuyang'ana kuti akhale mwa nkomeko. Levar uma polícia pode ir na porta. Kutenga wazaumangi kuti alindire pa chitseko. Tentar pôr arame ali em cima. Kuyezera kuyika waya wa nthambo ya magetsi malitsito. Kuidirigir tudo lá. Kuitumikiza na moto wa magetsi bzinango na bzinango. Tudo aquilo aí é a procura da segurança. Ito bzinsinibzire kuyang'ana nkomeko kuti akhale wakutetezeka. E a única segurança é em Jesus. Ndipo chitetezo chimodzi chokha chomwe chilipo ni mbuye Yesu Khristu. Mirire Os nossos olhos fechados. maso yathu ya popoma. Vou pedir
entregar na mão de Deus. Ninkumbira mbali Estevão kuti abwere adzatipereke m'manja mwa Mulungu. Querido Pai, Deus da eternidade, o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, ouvimos, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, ouvimos, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, o que tens feito, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, pode ser, ó Pai, que o diabo, Senhor, possa tentar, Senhor Jesus Cristo, para contra as Tuas coisas, contra os Teus filhos. Pode o diabo, ó Pai, tentar, Jesus Cristo, imitar, Senhor Deus, apostatar, ó Deus. Mas, ó Pai, jamais, Senhor Jesus Cristo, Senhor, deixas, ó Pai celestial, que o Teu nome, Senhor Jesus, seja envergonhado. Jamais deixa, Pai, que os Teus servos sejam envergonhados. Jamais deixas, ó Pai, que os Teus, ó Pai, sejam envergonhados. Deus, estamos gratos, Senhor Deus, esta noite, Senhor, porque vemos, ó Pai, da eternidade, a Tua mão, Senhor Jesus Cristo, poderoso, ó Deus, Senhor, se movendo, Senhor Deus, dos tempos, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, ó, podemos perceber, Senhor, que este é o princípio, ó Pai, do reino gentílico, ó Deus, Senhor, mas certamente, ó Pai celestial, Senhor, a Tua mão, Senhor Deus, foi estendida ali, Senhor. Ó Pai, naquelas paredes, Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, aqueles erros, Senhor Deus, e aquele pecado todo, ó Pai, foi repreendido, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, no mundo, Senhor Deus, naquele dia, Senhor, igual a este dia, Senhor Deus. Não percebendo, ó Pai, que aquilo que fazia era errado, Senhor Deus. Ó Pai, certamente que aqueles levantados, Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, o pecado, Senhor, para combater, Senhor Jesus Cristo, o pecado. Senhor, Deus, e certamente, ó Pai, ali estava, ó Deus, o Teu verdadeiro servo, Daniel. Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo podia, Pai celestial, interpretar, Senhor Jesus Cristo, aquilo que havia sido escrito, ó Pai, em língua estranha, Senhor. Ó Deus da eternidade. Senhor, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Pai da eternidade. E certamente, Senhor Deus, ó Pai, o Teu servo, Senhor, o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, aquele, ó Pai, Espírito Jesus, ó Pai, tem sido, ó Pai, enviado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, neste fim, ó Pai, dos tempos, ó Deus, ó Pai, para mostrar, Senhor, revelar, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, todas as coisas, ó Pai, que estiveram ocultas, ó Pai, Senhor, desde a criação do mundo, ó Deus, ó, muito obrigado. Deus, ó Pai, pelo privilégio. Eles suficientes, ó Pai, entretanto, Senhor, escondidos, ó Pai, pelo Teu sangue, escondidos, ó Pai, pela Tua presciência, Senhor. Vingança, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, como testemunhos, ó Pai, do Teu poder, da Tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus da eternidade. Senhor, não permita, ó Pai, Senhor, depois de que ouvimos, ó Deus, ó Pai, possamos voltar a Jesus Cristo, ó Pai, vivendo e fazendo as mesmas coisas, ó Pai. Senhor, porque certamente, ó Pai, o pecado tem o seu preço e o preço é a morte. Justiça, ó Deus, Senhor Jesus Cristo, é a única coisa que pode fazer, Pai. Pois, Senhor, Senhor, através, Pai, para aceitar a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelo Teu projeto. Obrigado, Pai, pelo pastor que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus Cristo, por termos unidos, ó Pai, da eternidade. Senhor, em Tua economia, Pai, termos sido inclusos, ó Pai. Senhor,
pensando, Senhor, o teu amor, Senhor, em teus pensamentos, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus da eternidade. Senhor, queremos nos entregar, Senhor, uma vez mais em tuas mãos. Senhor, queremos entregar o teu servo, pastor, nas tuas mãos. Senhor, queremos entregar, ó Pai, Senhor Deus, nossas vidas, ó Pai. Senhor, cada família, Senhor Deus. Ó Pai, cada situação, Senhor Deus. Senhor, cada enfermidade, ó Pai. Senhor, vem nos ajude, Senhor da eternidade. Senhor, toda a pressão, Senhor, da vida. Senhor, ó Pai, as dificuldades, ó Pai, da vida. Senhor, a insuficiência, ó Pai, de recursos, ó Deus, para vivermos, Senhor, neste mundo material. Senhor, vem nos ajuda. Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, tu és tudo para nós. Senhor, vem nos ajudar uma vez mais. Oh Pai, não sabemos expressar nossa gratidão. Senhor, mas ó Deus, confiamos plenamente em Ti, Senhor. Senhor Deus, o mundo é tão cruel, Senhor, difícil, Senhor. Senhor, Pai, são situações, Senhor. São feiticeiros, Senhor. Senhor, Pai, o mundo conspirando, Senhor, Deus, contra os teus filhos. Oh Pai, olhando aquela situação em Israel. Senhor Jesus Cristo, Pai, Satanás, uma vez mais, Senhor, andando atrás e tentando destruir o teu povo. Mas, oh Senhor Jesus Cristo, Senhor, como aquela águia, oh Deus, Mãe, que pode olhar, Senhor Jesus Cristo, para as jacazinhas, oh Pai, aqui embaixo. Senhor Jesus Cristo, pode ser que algum com outras queira apanhar. Senhor Deus, mas ai deles, oh Deus. Oh Pai, Senhor, quando aquelas asas são abertas, Senhor Jesus Cristo, Pai, e aquelas garras, Senhor. Oh Deus, não há mal que possa, oh Deus, destruir os teus filhos. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Não temos palavras para te agradecer, Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, queremos nos entregar, Senhor, e encomendar tudo em tuas mãos. Pedimos, oh Pai, para que seja conosco. Nos acompanhe enquanto nos separamos. Senhor, a porção da coluna de fogo, Pai, seja distribuída, Pai, por cada família. Senhor, por cada lar. Senhor, por cada jovem, por cada irmão, Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, enquanto, Pai, daremos a batalha, Senhor Deus da terra. Senhor, nos entregamos uma vez mais em tuas mãos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua honra e glória. Amém. Mulungu asimilwe. Sair falando da glória de Jesus. Ife tifambe chiliwaliwa ta ulemerero wa Yesu. O poder de Deus. Mphamvu ya Mulungu. Deus estava olhando ali. Deus quando é poderoso. Ine ndikambaona mwe Mulungu ngwa mphamvu tani kunyanya. Basi kuona bwoko hilo kunemba papareti ningalindini payo iye ngwa mphamvu kunyanya palibe munthu amwangatilezere timu yetu iye ati achoke mulopa. Amen. Mbale mungadzatiimire ndipo ife tikuchoka.